Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Cada lar, uma igreja. De 3 a 31 de maio, o mês da família, na Igreja Batista Betel. Cada lar, uma igreja. Inicia-se agora o culto da Igreja Batista Betel. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso culto de louvor e adoração. O nosso desejo é que você esteja em paz e com o coração aberto para cultuar a Deus juntamente conosco. Vamos ouvir um louvor nesse momento. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, Por onde o rio passar, o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. por onde ele passar, Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor.
Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Nesse momento, eu convido vocês a curvarem suas cabeças e orarem juntamente conosco. Oremos. Pai eterno, bendito seja o teu santo nome. Nesse momento, viemos na tua presença te pedir que receba o nosso culto, Pai. Que receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. E que nós possamos, ó Deus eterno, após este culto, sermos melhores cristãos do que temos sido, Pai eterno, para a honra e glória do teu nome. Amém. Vamos ouvir louvor. A chuva vem quando estou mal, ou então se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás. Serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus.
Boa noite. Hoje eu vou falar um pouco sobre o trabalho de missões. Nosso mundo está sofrendo uma crise que está nos proibindo de sair de casa. Mesmo assim, nós podemos contribuir com o trabalho de missões. Nós não estamos podendo ir, mas nós podemos ainda assim mobilizar, orar e contribuir. Eu faço minha parte, oro e contribuo com o meu cofrinho. E você faz a sua parte? Estamos vivendo dias desafiadores, oportunidades imperdíveis para divulgar o Evangelho. Nada pode restringir a nossa comunhão com Deus. Podem limitar nosso espaço físico, mas não as nossas orações. Mesmo em casa, seus missionários, de norte a sul do Brasil, têm trabalhado muito para alcançar a pátria para Cristo. É a obra missionária avançando. Porque você continua segurando as cordas, orando e sendo generoso. Apoie os seus missionários. E leve o Evangelho mais longe. Papai do céu, muito obrigada. Mais um dia abençoe pela minha família e toda a família da igreja. Um desejo amém. Nesse momento, vamos ver o testemunho de uma família. Que Deus possa estar edificando a sua vida através desse testemunho. Bem, primeiramente, graças a Deus a toda a igreja, né? Quero dizer que estamos muito felizes em poder participar desse momento. Apesar de distante, né, geograficamente, mas somos uma família, nos consideramos assim, membros da família Betel, e é muito bom para nós esse momento. É muito bom mesmo, é muito bom e é emocionante, eu diria também. É verdade. As notícias hoje, o foco hoje é a pandemia, né? Eu diria que se criou um certo tipo de terror sobre esse assunto. É bem verdade que ele existe, né? A doença em si existe, mas existe, como existe também certo aproveitamento, né, de algumas pessoas, de alguns líderes, e isso tem sido a parte mais negativa, vamos dizer assim. Claro que nós temos que ser prudentes, né? A Bíblia nos ensina a ser prudentes, temos que tomar os devidos cuidados, né? A questão do isolamento social, mas, tirando essa parte do terrorismo, a gente tem vivido momentos difíceis pela distância, sendo inibido, muitas vezes impedido de realizar coisas simples, tarefas simples, né? Visitar, como um abraço, né? Um aperto de mão. Quando a gente sai, que é muito difícil, e quando encontra alguém, não pode apertar a mão, não pode dar aquele abraço, isso tem sido muito difícil, né? Para todos nós. Eu acredito que não só para nós, mas para vocês também. E, de certa forma, isso aí nos ensina algo também. Eu acredito que quando tudo isso passar, ficará uma lição. Tem que ter ajuda, viu? Não pode se desesperar não, mas nessa hora tem que dividir as tarefas e, por uma parte, é até bom, né? Todo mundo trabalhando e se divertindo. Assim. Cada um fazer sua tarefa, todo mundo dentro de casa, um trabalhando e os outros sentados assistindo, não dá, né? Então, todo mundo faz a tarefa, tem dia que a gente liberou um dia para fazer o almoço, que a gente está em casa, né, vendo, mas, assim, fizeram o almoço, a gente divide as tarefas e pronto. Todo mundo termina as tarefas mais cedo e depois vamos para outra parte, que é a parte mais divertida, né, que é assistir as coisas. Tem dado certo, na verdade. Essa questão da organização tem dado certo. É mais difícil porque quanto mais pessoas, mais difícil, né, de organizar. É aquela coisa, uma para organizar e 3 para desorganizar, mas aqui tem funcionado diferente, graças a Deus. Cada um tem se incumbido de uma tarefa e, no final, quando soma tudo, dá certo, né? A gente tem aprendido, na verdade, né? Eu, como esposa, tenho aprendido a valorizar mais a questão das tarefas da minha esposa, vendo quanto é difícil. Quanto é difícil organizar uma casa, por mais pequena que seja, mas a gente sabe que é muito difícil. Né? Então, assim, a gente tem aprendido. Como em toda qualquer situação negativa, tem algo positivo, né? E a gente fica sem uma lição.
Eu vou deixar uma pessoa que não gosta muito de se divertir falar dessa questão aí, Cauane. A gente tá assistindo muitos filmes, muitas séries, tipo, bastante. Aí, às vezes, a gente faz uma sobremesa, ver que amanhã deixa a gente fazer o almoço, outra vez a janta, e fica sendo bem legal. Mas, então, a diversão para ela também é comer, viu, Jack? Igual a Letícia. Tá sendo difícil porque não é a mesma coisa da gente conversar pessoalmente, né? Isso, é verdade. Mas eu acho que não só a gente, mas ninguém estava preparado para isso. É verdade, né? A dificuldade há pela falta, né, do calor humano, né, do contato. Isso é muito importante, nós sabemos, né? Mas não é porque não podemos estar presentes fisicamente que não temos que ter contato, né? Eu acredito que a tecnologia, nesse ponto, deve ser bem explorada e nos ajuda a manter esse contato. Não com aquele calor, mas permite que a gente continue com o contato. E realmente eu acredito que nenhum de nós estávamos preparados, principalmente nós, nossa família não tinha esse hábito de estar sempre mantendo contato, a questão da tecnologia, WhatsApp, ligando, né? Preferimos sempre o contato físico. Mas nesse momento é válido, né? Essa questão aí, no ponto da tecnologia, eu acredito que é bem válido nesse momento. Apesar que era muito falado, né? Antes a gente falava que ficávamos todos juntos e cada um com o celular na mão, a gente não tinha contato, estava ali do lado, mas ninguém olhava no olho. Junto e distante ao mesmo tempo. E essa prática foi mais além, e hoje a gente vê, a gente estava perto antes, né? E hoje a gente está longe e sente muita falta, porque a gente fica pensando, poxa, a gente antes tinha, estava perto, estava ali, não valorizava ali direto na mão, e hoje a gente está com ele na mão, querendo falar com alguém, mas também ao mesmo tempo querendo ver, querendo abraçar, querendo sentir. E a prática foi além, né? E a gente aí fica triste de pensar nisso. Essa daí eu respondo assim e uma pausa só para um pouco da emoção, porque devido a toda essa questão, eu acho que nada, Deus não permite, Deus é quem permite todas as coisas. Então, se Deus permitiu que passássemos por essa situação, né, eu falo, nós todos, ser humano, cristão, não cristão, é para aprendermos alguma coisa. E assim, e essas dificuldades, de certa forma, têm fortalecido a nossa fé. Por exemplo, nós aqui tínhamos um hábito de fazer o culto doméstico, tínhamos parado de fazer, na verdade é essa, né? Por falha nossa mesmo. Mas aí voltamos a fazer com mais frequência, né? E a gente sabe que quanto mais você busca a palavra de Deus, mais você aprende. Ou seja, quanto mais perto do fogo, mais quente, né? Então, em meio a tanta tristeza, né? Morte, mas a gente tem algo bom acontecendo também. E nesse caso, a questão da espiritualidade. Eu acho que a gente tem se firmado mais. De certa forma, temos mais tempo para Deus, mais tempo para buscar a palavra de Deus, para aprender em família, para ensinar, né? Para evangelizar, na verdade, os nossos filhos. Essa é uma tarefa nossa, pais, né? Evangelizar os filhos. Então, a questão da espiritualidade tem sido muito bom. Tem melhorado muito, né? A gente tem crescido mais espiritualmente, como família, como servo. A lição que a gente está aprendendo a valorizar mais a comunhão. E eu não falo só a comunhão entre família, né? Como a Dora falou, que muitas vezes a gente está próximo fisicamente, mas distante, né? As pessoas usando muito o WhatsApp para se comunicar, às vezes dentro da mesma casa, um na sala, outro na cozinha, falando através do WhatsApp. Mas, com tudo isso passar, a lição que fica é isso, é a gente valorizar mais a questão da comunhão, a questão de estar junto, porque realmente a gente só valoriza quando é tirado de nós, né? Por mais simples que seja o ato que você vai fazer, alguma coisa que você vai fazer, mas a gente só aprende a valorizar quando é tirado, né? Quando aquele direito é tirado de você, quando você é impedido de realizar. Então, a lição que fica para nós, para mim, é valorizar mais,
valorizar mais o momento de comunhão. Como família, como entre irmãos, muitos deixam de ir para a igreja, deixam de cultuar por motivos, eu diria, até banais. E nesse momento que nós não podemos ir até a igreja para cultuar, claro, cultuar em casa, mas não podemos ir, estar junto em comunhão com os irmãos, né? Serve de reflexão, né, para cada um de nós. A lição do tempo, né, também, a gente sempre achava que as 24 horas não era pouco para tudo que a gente fazia. Mas a gente vê que, nesse tempo, a gente pode calcular que a gente tem tempo para tudo, né? Despedida, para mim, sempre é difícil. Até mesmo dessa forma, desse meio, né? E quando nós saímos daí, na verdade, nós não nos despedimos da igreja. Aproveito esse momento para pedir perdão à igreja, porque porque nós não nos despedimos, né? Tivemos algum motivo para isso, mas queria dizer que a igreja continua no nosso coração, né? Como você bem sabe, Gerson, eu disse ao pastor que não tirasse nosso nome da membresia da igreja, porque nós não estamos presentes fisicamente, mas espiritualmente nós estamos ligados. E a nossa igreja continua sendo a Igreja Batista Betel. Né? Muito obrigado. Continue orando por nós. Né? E espero um dia podemos cultuarmos juntos, em nome de Jesus. Você dizer que a saudade dói. Quero dar oi para todas as minhas amigas. Sayuri, Avília, Yasmin, Thaís, Diana, Ingrid, Catarina, todo mundo. Lele, Valentina, Estezinha. Então é isso. Obrigado pela oportunidade, Gerson. Obrigado pela oportunidade da Igreja Batista Betel de estarmos juntos, né, nesse momento. Muito obrigado. Quando a gente não esquece o que passou e não sente forças pra recomeçar e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder. E perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, e também se preocupa com teu coração e faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar, quantas vezes Ele já te levantou. Bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder. E perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida,
abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Quantas vezes Ele já te levantou. Quantas vezes Ele já te levantou. Como todos vocês sabem, nós batistas comemoramos no mês de maio o mês da família. E apesar da situação que vivemos, nós não poderíamos trabalhar de forma diferente. Para isto, nós escolhemos o tema Cada Lar, uma Igreja. E para este tema, nós também temos a divisa que escolhemos em Mateus, capítulo 18, verso 20, quando diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então esta é a nossa divisa, este é o nosso tema. Nós estaremos trabalhando durante todo o mês temas voltados para a família e voltados à realidade que temos vivido. Estaremos trabalhando com o pastor Moab, que estará trazendo as mensagens normalmente. Também temos como convidado o pastor Alex, muito conhecido nosso, e o pastor Alaná, que não é diferente. Quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa,
Queridos, nesse momento nós teremos a mensagem com o pastor Moab. Que vocês possam estar relaxados para refletirem sobre tudo que o pastor Moab tem para vocês. Hoje, dentro do nosso tema, a gente separou como subtema comunhão. Você não está só. Queridos, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao culto de adoração e de louvor da Igreja Batista Betel. A graça e a paz de Cristo. É muito especial começarmos o mês de maio, porque o mês de maio, como os irmãos viram na programação, essa linda família apresentando o nosso culto, não é? O testemunho maravilhoso que edifica a vida da gente, quando a gente escuta famílias e pessoas dizendo daquilo que Deus fez nas suas vidas, isso é tremendo. Então o mês de maio é o mês da família para os batistas brasileiros. Durante esse mês nós estaremos aqui em cada culto louvando, engrandecendo o nome do Senhor junto com você e orando pela sua família. Eu queria que você acreditasse, que você cresce, que nós estamos orando pela sua família e que a sua família pode ser transformada pelo poder, pela intervenção de Deus. Também queria te incentivar a colocar uma família amiga, que talvez ainda não conheça o Senhor e você estivesse orando por ela. O ministério da família dessa igreja, da Igreja Batista Betel, junto com os seus líderes e todos os componentes desse ministério, estão orando por você. Eles prepararam esse culto, tudo que vai acontecer nos domingos do mês de maio, é organizado pelo Ministério da Família desde já. Quero agradecer os irmãos, na pessoa de Jetro e de Sâmila. Eu quero agradecer esse ministério e dizer eu louvo a Deus pela vida de vocês, que estarão conosco aqui no decorrer desse mês, louvando, cultuando e bendizendo o nome do Senhor, todos juntos. E saiba que este ministério, junto com toda a igreja, mas esse ministério em especial está orando por sua vida e por sua família. Nós estamos orando por você nesse mês especial. Eu quero convidá-lo a participar conosco depois de vermos as nossas crianças participando, essa família linda de Jetro e Sâmila, de vermos o testemunho maravilhoso desse servo e dessa serva de Deus. Nós agora vamos pensar, de ouvirmos canções maravilhosas que engrandecem o nome do Senhor. Nós queremos pensar sobre a palavra de Deus. Bom, o tema que foi proposto pelo Ministério da Família para este mês, sendo que a minha parte, o dia de hoje, esse domingo, foi feito o desafio de falar sobre comunhão. Exatamente. Então foi me dado o desafio de pregar sobre comunhão neste mês. Nós teremos ainda aqui o pastor Alex, nós teremos ainda o pastor Alaná, estarão falando de temas que o Ministério da Família, em oração, buscando a Deus, propôs, assim como o de hoje. Eles estarão com você também aqui, estará conosco, e eu queria que você desde já estivesse orando por isso também. E eu estive pensando e orando a Deus, e eu queria falar com os irmãos, pensar nesta noite, neste culto maravilhoso, sobre um salmo muito conhecido de todos vocês. Desde já quero te convidar a abri-lo, Salmo 133. Abra, por favor, a sua Bíblia, o seu tablet e smartphone, lá no Salmo 133, e nós vamos fazer a leitura deste salmo conhecido, mas muito profundo, bem curtinho, um poema, né, de Israel, mas muito profundo em seu significado. Vamos ler Salmo 133, a partir do verso 1. Diz assim: ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, ao qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Louvado seja Deus. Apenas 3 versos, mas de uma profundidade, de um significado tão profundo para Israel, para a igreja do Senhor nesses dias. E eu queria aqui fazer uma pequena introdução, já pensando sobre esse salmo, meus irmãos, sobre a importância da comunhão. E esse ambiente que vivemos hoje é muito relevante para pensarmos sobre isso, não é?
porque a igreja do Senhor, igreja é comunhão, igreja é estarmos juntos, igreja... Eu sou uma pessoa bastante afetiva, eu sou uma pessoa de cheirar, de abraçar, né? Quem me conhece, que os irmãos já têm me conhecido, assim como é a igreja, uns mais, outros menos, mas isso é ser igreja, esta comunhão. Isso aqui é bom, graças a Deus que temos esse canal, a tecnologia, a capacidade dos homens ajudarem, aos irmãos que estão promovendo tudo isso aqui para que você e eu possamos interagir, a igreja matar a saudade, mas isso não substitui o culto que prestamos a Deus aqui, tocando, cheirando, olhando olhos nos olhos, não é? Nos abraçando, batendo aquele papo antes um pouquinho do culto e depois do culto. É óbvio que isso não substitui, mas é um canal que Deus nos deu uma oportunidade. Mas deixa eu te falar, você tem pensado sobre isso? Você tem pensado, eu acho que esse tempo é um tempo de aprendizado. O que Deus tem falado ao seu coração? O que você tem realmente imaginado, pensado, a nível de o quanto será que eu valorizei? Será que eu realmente aproveitei, desfrutei da oportunidade? Você tem pensado nos dias que você não veio a um culto? Porque uma indisposição, eu sei que há aquelas que de fato nos impossibilita, mas a gente sabe que tem algumas outras que era só você brigar um pouquinho com a sua natureza preguiçosa, pecadora, e você estaria no culto, não é? Aquela desculpa, aquela situação que se levantou, que você não vigiou. Você tem pensado o quanto isso tem feito falta, o quanto hoje a gente para e pensa, meu Deus, como eu queria hoje estar na casa do Senhor, abraçar, ser abraçado, ouvir uma palavra, embora que você esteja ouvindo, mas assim, presencialmente, não é? Estar ali no bebedouro, ali no pátio da igreja, sentado ali depois do culto, fazendo aquele lanche, batendo papo, né? Com aquele irmão bronca, aquela irmã bronca, mas que eu adoro, que é uma bênção que Deus usa em minha vida. Meus irmãos, você já parou para pensar o quanto isso faz falta e talvez a gente, quando tem, não valoriza, e agora todo mundo preso em casa, enfurnado dentro de uma casa, não é? Preso dentro de uma casa. Isso é um lado. O outro lado é a oportunidade que Deus está nos dando de também valorizarmos o nosso lar, a nossa família, não é? Porque você sabe que inclusive pastor escuta muito isso, né? Cuida da igreja, mas e aqui em casa? Dá atenção para as ovelhas, mas porque às vezes a gente se dedica tanto para os de fora e às vezes esquece um pouco dos de dentro. E essa é a oportunidade que Deus dá, porque não é só pastor, é o trabalho, né? As mulheres, os filhos reclamam, papai, mamãe, fica tão trabalho, esquece, não tem tempo para a gente. E Deus também tem nos dado esse tempo para que a gente traga o equilíbrio sobre toda essa situação, para que a gente aprenda a viver com mais equilíbrio, sobretudo valorizar mais o tempo e as pessoas que Deus nos coloca na vida para amarmos, cuidarmos, desfrutarmos, ensinarmos e também aprendermos. Então esse é um tempo. E esse mês, que é um mês dedicado à família, e nesse primeiro tema, que é o tema comunhão, eu queria que os irmãos pensassem comigo. Eu escolhi esse salmo porque esse salmo está entre aqueles salmos de romagem, ou de escada, ou de subida, que eram a coleção de salmos que Israel cantava enquanto subia as 3 principais festas de Jerusalém, de Israel. As festas agrícolas, as festas da colheita, qual seja a Páscoa, o Pentecostes e o Tabernáculo. Então o povo de Deus estava celebrando, cantavam essas canções, esse poema, enquanto subia as festas de Jerusalém. E era uma grande festa, de fato. Era um momento que vinham judeus de toda a Palestina, de todos os lugares, para estarem juntos e festejarem, cultuarem a Deus em unidade, debaixo da graça, da comunhão do Senhor. E isto é tremendo. Mas para entendermos esse salmo, precisamos entender algumas coisas, meus irmãos. Eu sempre digo que o contexto, conhecer um pouco a história de como e por que esse salmo foi escrito, ou aquele texto, nos ajuda a compreender o valor
daquilo que está sendo dito pelo salmista, daquilo que a Bíblia está querendo nos ensinar. E perceba, nós temos, a nossa língua muitas vezes não nos deixa entender a riqueza do texto original no hebraico, que muitas vezes na tradução nós perdemos um pouco do significado. Não estou dizendo que isso muda a Bíblia, não, mas que muitas vezes, quando nós vamos no texto original, nós compreendemos tal forma é aplicada aquela palavra e ela ganha um significado muito mais forte. Então, esse salmo de comunhão, de celebração, esse hino cantado, esse poema de Israel, ele tem um significado muito profundo na sua língua original, que é o hebraico. Não é? Deixa eu te falar aqui, pelo menos os primeiros 2 versos que são muito importantes. E o verso 1, sobretudo: ó, quão bom e agradável é que vivam unidos os irmãos. Rinei Matofu Manaim, Shev Ahim Gamiart. É o que o texto está dizendo no original. Esta é a palavra que tem um significado tão profundo para Israel. Ele começa, eis, como, né? Esse como ele está dizendo, eis, como, Matov, como é bom estar unidos os irmãos. Para Israel, essas expressões são tão profundas, que os irmãos, em outra oportunidade, nós poderemos falar um pouco mais sobre isso, mas eu quero dizer aqui para os irmãos que para este povo, o significado desse salmo é uma coisa muito profunda, né? Eis como é bom que vivam unidos os irmãos, né? Cada uma dessas palavras empregadas no hebraico tem um significado de grande relevância para este povo, para esta cultura, para este contexto. Meus queridos, deixe eu te dar aqui um pano de fundo, para que você tenha uma compreensão de que a importância da comunhão que esse salmo ressalta, que esse povo celebrava. Ora, havia o tempo que Deus colocou Israel na terra prometida. E logo depois da morte de Josué, de Caleb, veio o tempo dos juízes. O tempo dos juízes, haviam juízes que governavam Israel em lugares dentro da terra, mas cada tribo levantava-se juízes daqui e dacolá, e cada um fazia o que queria. Você que já estudou e conhece um pouquinho, o tempo de juízes foi um tempo muito difícil em Israel, porque todos faziam o que queriam, como queriam, e juízes aqui e acolá, as tribos estavam completamente divididas, e Israel vivia um tempo de dificuldade, embora Deus levantasse de tempos em tempos um juiz para levar aquela tribo, aquele ou outro, a uma vitória. Entretanto, quando aquele povo pede um rei, e Deus então usa Samuel para ungir Saul como rei, aquele povo, aquelas 12 tribos, quando Saul é ungido rei, aquele povo se junta, então se congrega todos em seguir ao rei Saul. Mas Saul falhou no seu chamado, no seu propósito para com Deus, né? Embora havia agregado e unificado as 12 tribos. Depois que Saul morre, acontece algo terrível, porque Davi reina no lugar de Saul, mas os irmãos sabem que Davi, de imediato, ele não reinou sobre todo Israel. Então, 11 tribos não quiseram acompanhar Davi. Perceba a história desse salmo. 11 das tribos de Israel acompanharam um filho de Saul. Não aceitaram o governo, o reinado de Davi. Só Judá ficou com Davi. E houve guerra, houve divisões, não havia limites, não se passava de qualquer forma, como de um país para o outro, que você tem a alfândega, você tem a polícia que fica ali nas divisas. Havia uma dificuldade terrível, eles brigaram durante muito tempo, e aquilo ali era um massacre, porque aquilo não era o plano de Deus. O plano de Deus era a unidade. Então, depois de muito tempo e depois de muito guerrear, Davi prevalece e Davi consegue congregar todas as tribos debaixo dele como rei.
Então Davi teve 3 períodos de conquista. Então, escute, quando Davi consegue congregar e trazer todas as tribos para debaixo do seu reinado, trazer a unidade ao reinado, ao povo de Israel, pacificar, trazer unidade, fazer de Jerusalém tabernáculo, né, aquele que Deus tinha dado com cada detalhe para nos tempos de Moisés. Davi então começa a celebrar as festas ali, não é? Restaurando o culto, os levitas. Então aqui neste contexto Davi escreve esse salmo. Então veja, faz toda a diferença entender essa história agora. Ele começa dizendo: ó, quão bom, ó, como é agradável ver unidos os irmãos, porque não era assim, queridos. Você entende? Israel estava dividido, facelado, havia períodos terríveis, mas Davi está dizendo, eles estão cantando agora: nós não estamos mais divididos, nós não estamos mais em guerra, nós não estamos mais brigando, somos 12 tribos, mas estamos unidos de um mesmo propósito, no mesmo intuito de cultuar, de adorar o nome do Senhor. Então aqui o povo de Israel, o rei Davi celebra e diz: ó, quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos, louvado seja Deus. É desse jeito que Deus deseja o seu povo. Era desse jeito que o rei, e era este o sentimento do rei e do povo, porque agora havia unidade, havia paz, havia união, todos juntos para Jerusalém celebrar o nome do Senhor. Essa é a compreensão desse texto. É por isso que esse salmo tem um significado tão profundo para este povo e para a igreja do Senhor. Nós vamos entender. Então Davi passa a colocar e a usar 2 elementos aqui para significar, para demonstrar, para exemplificar o tamanho da alegria que era viver esse momento de unidade, de confraternização, de união entre os povos, as tribos de Israel. Então no verso 2 ele usa o primeiro exemplo. Ele diz: é como óleo precioso sobre a cabeça. E ele diz: o qual desce sobre a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Primeiro exemplo, ele usa o óleo. O óleo é aquele elemento que era usado para a consagração do sacerdote, do sumo sacerdote, aquele que ia e se apresentava diante de Deus para sacrifício ao Senhor pelo povo. Então ele usa aqui a figura do óleo. Há uma outra questão aqui, que é a questão do óleo, do Messias, não é? Do Yeshua, que no grego é o Cristo, mas que para eles o Yeshua era ungido, também fazendo uma relação com a unção. E por que a unção? Por que Davi usa isso aqui? São muitas nuances, muitas coisas ricas nesse texto, por isso que eu falei no início. Ele usa o primeiro elemento, o óleo, porque o óleo era uma coisa muito preciosa. Primeiro era usado para a consagração do sacerdote, mas não era só isso. Algumas semanas atrás, houve um programa lá no Globo Repórter, que acho que foi na Jordânia, falaram da Jordânia. Eu assisti um pedaço e houve a entrevista dentro daquele país sobre um vendedor de aromas. Ele era o mais conhecido de todos eles. E ele vendia os aromas mais preciosos que você possa imaginar, perfumados, uma coisa caríssima e raríssima. Davi usa aqui o primeiro elemento para exemplificar, para tentar traduzir a alegria, a importância e o valor. A palavra hebraica para agradável aqui significa delícia. Por isso que eu falei que no hebraico há muitas coisas aqui profundas demais. Ela significa agradável aqui, é delícia, como é delicioso. Aí ele usa o óleo como primeiro elemento, para dizer o quanto estar junto à igreja, o quanto a comunhão das tribos de Israel, o quanto a igreja unida junto, o quanto isso, quando nós não permitimos, nós vigiamos para que o diabo não traga divisão, para que o diabo não traga contenda, para que ele não nos afaste, porque é esta preciosidade. Ele usa o primeiro elemento dizendo do óleo. Esse óleo era preparado com algumas espécies de aromas, de elementos para
produzir aquele óleo, coisas de aromas deliciosos, que fazia bem àquele que cheirava, de uma essência que abençoava todo aquele que chegava perto. Quem assistiu essa matéria do Globo Repórter tem ideia do que eu estou falando? A repórter ficou encantada com os aromas que fugiam, que subiam, e era uma mistura de alguns óleos, de alguns aromas, de algumas ervas, produtos que eram usados para a produção deste óleo que ungia os sacerdotes. Ele está aqui querendo exemplificar o quanto é gostoso, o quanto é precioso, o quanto é importante, e ele diz mais, do qual desce sobre a barba de Arão, e desce a gola das suas vestes. Gola aqui não é isso aqui que a gente entende como gola, não é? Gola aqui está falando da gola lá do vestido, lá embaixo. Ele está dizendo que este óleo, que esta coisa preciosa, que esta coisa que é a presença de Deus, o Yeshua, o Deus Todo-Poderoso, o Cristo no grego lá, quando é traduzido para o grego, o Yeshua, o quanto é precioso, todo o corpo de Cristo, todas as tribos de Israel, as 12 tribos unidas em um só corpo, em uma só unidade, em um só pensamento. Como é precioso a igreja do Senhor ser totalmente invadida pela presença, pela graça, pelo amor, pelo vigor, pela comunhão de Deus na vida do seu povo, na sua igreja. Então ele usa o óleo para representar, para dizer este cheiro, este aroma gostoso que desce. O óleo refrescava, o óleo cheirava, era precioso, era tão precioso que era só para os sacerdotes e unção dos reis, era algo valioso demais. Ele usa a figura do óleo para dizer quanto é precioso e valioso a comunhão da igreja. Você consegue entender isso? É o que o salmista está querendo descrever. O quanto é precioso que os irmãos vivem em união. E ele diz, é como óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, que vai até as suas golas, que desce sobre o corpo todo, sobre toda a igreja. Todo mundo é tocado, todo mundo é abençoado, porque um toca no outro, e o Deus que está em um abençoa o outro, e o Deus do outro, que é Jesus, abençoa o outro. É precioso demais o aroma de Cristo, como diz as Sagradas Escrituras, o perfume de Cristo, a rosa de Saron. Você consegue entender que o que estamos vivendo pode nos fazer valorizar o tempo que Deus nos permite estar em comunhão, estarmos juntos, não apenas a comunhão, porque não a perdemos, mas estarmos juntos, da mesma unidade, abraçando, juntos, louvando e cultuando a Deus. Israel está celebrando, porque não foi assim. Eles estavam divididos, haviam guerras. Olha que coisa preciosa. Então Davi usa o elemento do óleo para representar, para tentar. Claro que é muito mais que isso, mas ele diz, sabe aquele aroma, aquele óleo que é feito com pelo menos três especiarias para a unção. Assim é a alegria, assim é o estado que o povo de Deus, quando está vivendo em unidade, quando está subindo para Jerusalém para cultuar ao Senhor, é mais ou menos isso o que Israel está sentindo. É isso que a igreja precisa sentir. Mas ele usa um segundo elemento. Ele diz no verso 3, é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes em Sião. Assim, ali o Senhor ordena a sua bênção e a sua vida para sempre. Meus irmãos queridos, povo de Deus, povo amado, que coisa gloriosa. Há duas interpretações aqui. Ele usa o segundo elemento. O Hermon estava muito distante, ao norte de Jerusalém, mas ele faz uma analogia aqui. Ele diz assim, é como o orvalho de Hermon. Esse monte muito alto, boa parte do ano ele estava congelado, o seu pico era congelado, e quando uma estação do ano
aquecia um pouquinho, o orvalho descia, escorria sobre aquela montanha e ia ao vale. É como o orvalho de Hermon sobre os montes de Sião. A primeira interpretação aqui é que aquele orvalho que descia do Hermon regava as colinas aos seus pés, produzindo a vida, gerando o renascimento das flores, da vegetação. E quando o sol brilhava, e quando o dia aparecia, então subia aquela névoa, e o vento levava aquela névoa, e aquela névoa chegava a Sião, mesmo que longe, mas regava, ou seja, a mesma unção, a mesma graça, o mesmo frescor que estava aqui em Hermon, chegava pela mão de Deus através do vento e descia sobre os montes em Sião, representando que Deus, que a unidade, que a igreja, apesar de serem 12 tribos, que a bênção de Deus se derrama de um para o outro, que ali na presença do Senhor, no segundo exemplo aqui, como o orvalho que desce do Hermon, vem sobre os montes em Sião, aí ele fecha dizendo, assim, da mesma forma, Deus faz com o seu povo, Deus abençoa o povo que anda unido num propósito de glorificar o seu nome, que não se perde em picuinhas, que não se perde em rinchas, que se perdoa, que tem em seu coração o plano maior de ir a Jerusalém, cultuar e adorar ao Senhor. Que coisa gloriosa! Davi usa o segundo elemento para reforçar um momento glorioso que é a comunhão do corpo de Cristo. E nesse momento em que nós vivemos essa quarentena, estamos aqui pregando, não podemos estar juntos, mas podemos valorizar, olhar para as nossas famílias, olhar para os nossos filhos, orar pelos nossos pais, nossos irmãos, nosso cônjuge, e dizer como é precioso te ter, como é precioso estar aqui. Talvez se não fosse esse tempo não podíamos estar juntos, eu não teria entendido o valor, mas Deus muitas vezes permite situações para que possamos entender o valor da comunhão. Embora afastados nesse momento, eu aqui, você aí, cada um em suas casas, você pode compreender através da iluminação do Espírito sobre o salmo escrito, Salmo 133, e dizer, Deus, como é precioso, Senhor, eu vou voltar diferente, eu vou voltar com a compreensão que eu não posso perder, a não ser por algo realmente que não dê para superar. Eu não quero perder mais um culto, um abraço, um cheiro, uma palavra na tua casa, porque ó quão bom e agradável é que vivam unidos os irmãos. Como é precioso, porque é como óleo, é como Hermon, é o poder de Deus que se derrama sobre a sua igreja, sobre o seu povo. E só ali o Senhor derrama a sua vida e a sua graça para sempre, a sua bênção. Meus queridos, Israel, depois, eu vou terminar, da morte do rei Salomão, Davi reina, seu filho assume, Salomão morre, e os filhos de Salomão se perdem mais uma vez. O reino é dividido, 10 tribos vão para o norte, 2 tribos ficam ao sul. Os assírios assolam Israel e dominam. A Babilônia vem e toma Judá. Nesse momento se levantam os profetas, os messiânicos, e falam que um dia Deus virá e restaurará. E se cumpre lá, na vinda do Messias. Aqui eu quero terminar. Deus reúne e agrega toda a humanidade, todos aqueles que desejam olhar para a cruz. Ele chama e junta a igreja, Israel, igreja, todo o povo, no Yeshua, o Cristo, a unção, o óleo, derrama-se sobre a terra. Ela vem sobre a terra e ela abençoa o seu povo. Você consegue entender a unção, o Yeshua, o ungido, o Cristo veio. Agora Israel é restaurado, mas não é Israel que é restaurado pela vinda do Senhor. A igreja será restaurada. Deus veio, Ele veio para unir os homens,
debaixo da sua graça, do seu amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele veio trazer a comunhão de volta ao Pai. Veja a comunhão do homem separado por causa do pecado. Ó, quão bom e agradável é que a igreja, que os homens vivam em união com Deus. O Yeshua vem, se cumpre agora, os profetas dizem, acontece, e o Cristo vem para nos levar à comunhão, e ele diz, como é bom essa comunhão, como é bom o corpo de Cristo, como é bom todos se agregarem, se unirem para bendizer o nome desse Deus Todo-Poderoso. Ele diz, porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a sua vida para sempre. Não há nada mais glorioso, mais cheiroso, com mais aroma, com mais poder, com mais graça, do que o povo que louva a Deus, unidos numa mesma compreensão, adorando um único e verdadeiro Deus. Que Deus possa nos ensinar nesse tempo a valorizar as nossas famílias, a valorizar a sua igreja e a comunhão. Aprendermos nesse tempo, no mês da família que celebramos, nessa abertura do mês de maio, possamos compreender a gloriosa revelação de ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Eu aprendo aqui que apesar de sermos tão falhos, Deus nos dá a oportunidade de vivermos com Ele, porque Cristo veio e nos chamou para esta comunhão, através da ceia, através do arrependimento, pelo amor, pelo vínculo do amor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ouvir uma canção e na volta eu quero orar com você e agradecer a Deus e orar com você por esse momento glorioso que era a igreja do Senhor estar unida, louvando ao Senhor. Deus te abençoe. Vamos ouvir a canção. Coração transformado,
Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos orar todos juntos, louvar, agradecer a Deus. Eterno e soberano Deus, bendito seja o teu nome. Grande e eterno Deus, Senhor, Criador dos céus e da terra, nós estamos no mês da família para os batistas. Deus, nós estamos durante cada domingo desse mês engrandecendo, bendizendo o teu nome, mesmo separados pela distância, por um momento que o mundo vive, nós entendemos e valorizamos, e eu te peço que o teu Espírito nos ajude na compreensão deste valor que temos, da preciosidade como óleo, como irmão, como orvalho, de vivermos unidos com Deus e com os irmãos. Senhor, eu te peço, restaura as famílias. Talvez alguns estejam tendo dificuldades porque valorizaram tantas outras coisas e se perguntam, e a bênção de Deus? A bênção de Deus está na unidade. Mas que o Senhor possa restaurar, derramar a sua graça. Nós oramos por cada família que nos assiste, pelas famílias da Igreja Batista Betel, pelas famílias do Brasil, pelas famílias do mundo, por esse tempo que, Senhor, tua mão poderosa traga paz, traga restauração, traga conversão pelo teu Espírito para a compreensão do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor, sua voz se faça ouvir nos corações em cada lar desses dias. Que o seu povo experimente e prove quão agradável é, quão bom é, quão cheiroso é, quão suave é, quão refrescante é viver a unidade do corpo de Cristo, viver unidos ao Senhor e, por consequência, viver unidos uns com os outros, adorando o Senhor. Faz isso com a tua igreja, faz isso com essas famílias que nos escutam, faz isso na Igreja Batista Betel, faz isso em nossos lares, nos perdoa e traz restauração. É como nós oramos nessa noite, no nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Eu quero louvar a Deus por sua vida, por este culto, pelo mês da família. Quero desde já agradecer a você por estar conosco, pedir que você medite na palavra de Deus, que você durante esse mês coloque sua família diante de Deus, coloque a família de um amigo seu, de um parente seu e ore por ela, adote ela em oração, junto com o ministério da família da Igreja Betel. Que você se prepare, teremos próxima semana o pastor Alex aqui, teremos também o pastor Alanar conosco, os temas, que você ore durante a semana, o link está sendo divulgado da nossa campanha do mês da família, que você divulgue, que você convide pessoas para assistir os nossos cultos, para a glória de Deus, que você pregue o evangelho da unidade, da valorização, do que seja a comunhão e o que acontece com essa comunhão, para a glória do Senhor. Deus te abençoe. Eu desejo a todos uma excelente semana, um excelente mês de maio para você e para toda a sua família. Que Deus seja com você em tudo, te orientando. Que Deus guarde e console, e que o vento do Senhor sopre, trazendo cura sobre o mundo, sobre as famílias enlutadas do consolo, a esperança, sobre aqueles que estão com famílias no leito do teu, que Deus traga a cura e a misericórdia. Que o Senhor abençoe o seu povo. Que todos tenham uma excelente semana para a glória de Deus. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito seja o culto